Bom dia a todos. Então, dando sequência ao nosso conteúdo da disciplina de Zoologia Geral, vamos falar agora sobre o filo Chordata, o grande filo Chordata. Bom, para compor esse filo, os animais que aqui estão, eles precisam apresentar aqueles 4 itens ali, que eu já vou falar, em pelo menos uma fase da vida. Não significa dizer que eles não tenham, alguns animais não tenham essas características durante toda a vida. Mas se tiver pelo menos uma das fases da vida, são considerados cordados. De quais características eu estou me referindo? Tubo nervoso dorsal, notocorda, quero chamar a atenção para essa palavra notocorda, fendas faringianas e cauda. Bom, vocês já perceberam que agora nós estamos praticamente entrando no grande subfilo vertebrata. Não entramos ainda, mas estamos partindo para isso. Então algumas características são muito comuns, inclusive a vocês, mamíferos. A saber, celomados, triblásticos, não é mesmo? Todo mundo já sabe que triblásticos, eu estou me referindo aos 3 folhetos germinativos. Metamerizados, quero que vocês pesquisem, descubram o significado dessa palavra. Deuterostômios, que é uma característica que nós já havíamos visto em equinodermata, e ainda simetria bilateral. Volto ali para chamar a atenção. A notocorda dos mamíferos, ela substitui quem? Ela é substituída por quem? Pela coluna vertebral. Então vamos lá. Bom, aqui eu tenho a imagem de um anfíoxo, né? Não é um vertebrado ainda, mas olha só que coisa interessante. Possui a notocorda, está bem claro ali. Né? Imaginem um feto, se não seria praticamente a mesma posição. Existe um tubo nervoso dorsal, acima da notocorda. Para a região da esquerda ali nós temos a região caudal. Né? Temos o ânus, bem evidente, intestino. Temos as fendas faringianas, ou branquiais. Eu vou falar melhor daqui a pouco sobre o anfíoxo em si. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para as características que compõem os animais do filo Chordata, que estão aí expostas nesta imagem. Bom, dentro do filo Chordata existe o subfilo Urochordata, que compreende as assídias. Vejam a figura ao lado. É notório que não existe ali osso, esqueleto. Então, na verdade, nós não estamos ainda no subfilo vertebrata. O que eu quero dizer é que dentro do filo Chordata, tá, existem o subfilo Urochordata, existe um outro subfilo e depois vamos para os vertebrados propriamente dito. Vamos devagar para ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá. Aqui seria uma assídia, que também é chamada de tunicato. Por quê? Porque o corpo é revestido por uma túnica. Tá certo? São animais marinhos, aproximadamente 2.000 espécies. A larva possui características dos cordados. Quando adulto pode perder, por exemplo, a notocorda de sustentação, no caso da larva, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. O adulto é um animal séssil. Já falei para vocês o que é isso. Se não saibam, se não lembram, vão pesquisar. É um animal séssil dentro de uma túnica, como eu já me referi. Podem ser coloniais ou solitários. São animais filtradores. Então ali na imagem, a gente vê nitidamente, né, o que seria uma assídia. Tá certo? Por hora, saber que existe esse subfilo dentro dos vertebrados, do filo Chordata, é importante. Um outro subfilo, bom, aqui ainda sobre a assídia, né? A túnica é uma camada elástica resistente de celulose, tá? Possui 2 aberturas externas, sifão inalante e o exalante. Tá? O sistema digestivo possui esôfago, estômago e intestino, terminando no ânus, ou seja, o sistema digestivo completo. Chama atenção ali na figura, porque ali tem a presença da larva, onde vocês veem nitidamente a cauda, e a presença da notocorda e do cordão nervoso. Tá? Vocês mamíferos, no estágio larval, vocês também possuem essas características. Notocorda, cordão nervoso e por aí vai. Certo? As assídias são animais marinhos, como já foi dito, elas se alimentam de plâncton. Um outro subfilo são os Cephalochordata, que está ali, a imagem de um anfíoxo para vocês. Tá? Eles ficam, né, normalmente na areia, naquela posição ali, os tentáculos expostos, mas o corpo fica, vamos dizer assim,
escondido na areia. São cerca de 30 espécies, são semelhantes a peixes, né? Como já falei, são os anfiocos. Fica na areia em águas rasas costeiras, né? Se enterra deixando a extremidade anterior para fora. O corpo é fino, é delgado e longo. O notocorda é o principal elemento de sustentação. A notocorda, no caso dos anfióxicos, ela é presente durante toda a vida do animal. Tá, gente? Filtram partículas que ficam retidas no muco faringeal. Bom, agora eu quero falar para vocês, e realmente é o que eu vou focar, o que é importante, que dentro do filo cordata existe o subfilo vertebrato. Então, só abrindo um aspas para ficar muito claro, vocês perceberam que dentro do filo cordata existem alguns animais que não são vertebrados. Mas agora que são esses que eu acabei de mencionar. Agora nós vamos entrar nos vertebrados, como já a figura está exemplificando aí. Quais são as características? Epitélio estratificado, de epiderme e derme, com modificações. Esqueleto, possui esqueleto, interno e articulado. Cartilaginoso nos vertebrados inferiores e ósseo nos superiores. Existe uma relação entre o tecido muscular e o esquelético, evidentemente que é associada ao quê? Locomoção. Trato digestivo é completo, você já sabe o que é isso. Né? Ventral, a coluna vertebral. Fígado e pâncreas são duas grandes glândulas digestivas que nós vamos encontrar nos vertebrados. Sistema circulatório. Bom, aqui, pessoal, a coisa já começa a ser tão evoluída que vocês começam a se identificar com várias características. Coração bem desenvolvido, com sistema fechado de artérias, capilares e veias. Plasma sanguíneo com glóbulos brancos e vermelhos. Presença de hemoglobina, que é aquele pigmento que está associado ao quê? Transporte de gases. Sistema de vasos linfáticos. Não vou me ater aqui porque nós estamos na zoologia, mas na biologia geral com certeza vocês já sabem a função dos vasos linfáticos. Respiração. Pode ser branquial, nas formas inferiores. Pulmonar, nas espécies terrestres. Excreção feita por rins. Há a presença da bexiga, que é um órgão que armazena a urina. Encéfalo diferenciado em regiões 10 a 12 pares de nervos cranianos. Sistema nervoso autônomo. Vocês já devem saber isso também da biologia geral. Bom, pessoal, o subfilo vertebrata, ele compreende 5 classes, que nós vamos tentar estudar os seus melhores detalhes. A saber, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A figura ali da direita nada mais é do que, para ilustrar para vocês, vamos dizer assim, como que está distribuído o subfilo vertebrato. Então vocês têm uma gama enorme de espécies que são peixes, uma fatia menor que são anuros, né, que são anfíbios, répteis, aves, e uma pequena fatia também que compreende os mamíferos. Bom, começamos falando dos peixes e dos peixes cartilaginosos. Vocês vão encontrar na literatura por condrictis. Quem são? Tubarões, raias e quimeras. Temos aí a imagem ilustrativa de um representante de cada desses que eu acabei de falar. São peixes cartilaginosos, então, ou seja, o esqueleto não é ósseo, é cartilaginoso. Bom, características principais desses peixes. Respiração branquial, no caso dos tubarões, corpo hidrodinâmico, fígado repleto com óleo, porque nesse caso aqui, pessoal, o fígado ele auxilia na flutuabilidade, vamos dizer assim, do animal. Boa visão, olfato aguçado, estruturas que captam campos elétricos. Pessoal, essas características que eu acabei de mencionar, eu estou me referindo aos tubarões, ok? Os tubarões, eles possuem um sistema, então eu acabei de falar no slide anterior, ó, estruturas que captam campos elétricos. Os tubarões, eles possuem, dentre seus mecanismos sensoriais, eles possuem uma estrutura chamada de ampolas de Lorenzini. Dá uma olhadinha na foto, para que vocês possam entender melhor. As ampolas de Lorenzini são estruturas que se distribuem ao longo da cabeça do tubarão. Tá certo? Bom, aí olha para a foto, a imagem logo na sequência, vocês vão entender o seguinte. Como que é essa ampola de Lorenzini? Então você tem a epiderme, você tem um poro superficial e um canal
que leva a nervos, sistema nervoso. Eu já falei para vocês que o sistema nervoso ele é importante, não é mesmo? Porque ele interage o animal com o ambiente, além de outras funções. Mas aqui especificamente eu estou me referindo a isso. O que eu quero dizer com isso, gente? Os tubarões eles captam descargas elétricas. Eles têm essa capacidade. Ah, mas como assim? Por que isso é importante? Imagine que você esteja à deriva, certo? Alto mar. E você não está produzindo nenhum odor, que também é uma outra característica que facilita ser encontrado por um tubarão. Os tubarões têm um olfato muito aguçado, para sangue e tudo mais. Mas você não está produzindo isso. Mas seu coração está batendo, seu coração produz cargas. Então, facilmente um tubarão poderia te localizar em função disso. Só que tem um detalhe também, gente. E testes já comprovaram isso. Quando você cria uma descarga elétrica, você pode, muitas vezes, confundir esse tubarão. Certo? Gostaria que vocês dessem uma lida sobre as ampolas de Lorenzini, tá? Porque eu estou tentando resumir o máximo para não ficar uma aula muito extensa. Tá? Então gostaria que vocês lessem e a gente no momento da discussão na internet online a gente poderia estar debatendo sobre isso, tá bom? A anatomia externa do tubarão. O tubarão é um peixe, né, gente? Então olha lá, uma barbatana dorsal, uma linha lateral, também um órgão sensorial, a segunda barbatana dorsal, tá certo? Barbatana caudal. Quero chamar a atenção de vocês, porque existe uma diferença clássica entre uma barbatana caudal de um tubarão, de um peixe cartilaginoso, para um peixe ósseo. Essa aí é o que nós chamamos de heterocerca. Pesquisem, para que vocês consigam compreender melhor isso. Mas vocês memorizem isso também, porque a hora que a gente for falar dos peixes ósseos, vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção para o formato da barbatana caudal. Pessoal, dando sequência ali, vocês vão encontrar umas barbatanas chamadas de clasper. Chama atenção, porque essas barbatanas são extremamente importantes para a reprodução dos tubarões. Por quê? Vou falar melhor daqui a pouco, mas o fato é, tubarão, gente, fecundação interna. E fecundação interna, os clastres são as estruturas que favorecem esse processo durante a reprodução. Bom, vamos dar sequência aqui. Barbatana pélvica, barbatanas peitorais, vocês conhecem bem. Nós temos as brânquias, as fendas branquiais que levam às brânquias, olhos, narinas e boca. Chama atenção também para a posição da boca no tubarão. Agora que a gente chegar nos peixes ósseos, vocês vão poder comparar. Vocês também já devem ter ouvido falar em escamas placoides. Dá uma olhadinha na foto aí embaixo, tá certo? Não vou me ater muito a isso não, mas eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Os animais marinhos, os animais aquáticos, os répteis, já estou lá na frente, não vamos dizer que eu estou falando de réptil em peixe, hein, gente? Eles possuem algumas estruturas para minimizar o impacto, o atrito com o ambiente. E essas escamas têm essa função também aí, tá ok? Não vou me ater porque é muita informação. Se fosse na aula presencial, aí sim eu explicaria como que é formada e tudo mais. Bom, então tá aqui, ó. Aqui nós temos agora uma imagem, né, da parte ventral de um tubarão, onde vocês veem nitidamente os cláspades, que são as estruturas que eu acabei de mencionar. Volto a falar então, a fecundação é interna e vocês vão encontrar tanto animais ovíparos como ovovivíparos e vivíparos. Nessa altura do campeonato vocês já devem ter ciência desses termos. Então não vou aqui detalhar. Chama atenção para essa imagem logo abaixo de um tubarão durante um processo de cópula. Evidente que nem tudo é romântico assim, tá certo? Porque para chegar nesse ponto, o tubarão, o macho, ele é obrigado a estimular a fêmea e muitas vezes na natureza o estímulo não é um buquê de rosas, sim uma mordida, uma pancada, tá certo? Muitos tubarões tendem a vir e bater com a cabeça na região ventral da fêmea, morde as nadadeiras, tá certo? É comum
quando a gente já tem certo conhecimento, você vai, ao assistir um documentário, por exemplo, chama atenção quando você vê uma fêmea com uma metade de uma nadadeira cortada. Tubarão praticamente não tem predador, você o homem. Então essa nadadeira cortada muitas vezes é fruto do quê? De um processo reprodutivo. Certo? Bom, vocês perceberam então, eu já falei, né? Ali está o tubarão que está enrolado, ele é o macho, evidentemente que o tubarão que está na posição normal é a fêmea. Ele faz aquilo ali para a introdução dos claspers, tá bom? E aí então a fecundação ocorre de forma sendo interna. E eu já perguntei, não vou discutir aqui, mas vocês sabem a importância de uma reprodução interna, inclusive para a viabilidade do processo. Bom, pessoal, de peixes ossos, de peixes cartilaginosas, basicamente é isso que eu quero falar. Vou parar por aqui para não me estender demais. Na próxima aula a gente já volta com os peixes ossos. Obrigado.